Olá, meus amigos, Deus abençoe a vocês. No mínimo, como Ele tem me abençoado, Ele abençoe vocês como me tem abençoado. E o que mais eu desejo é que Ele os abençoe, no mínimo, pelo menos, com aquilo que Ele me tem dado. Porque o que Ele me tem dado é o que nós temos tentado passar para todos. Porém, nem todos creem, nem todos acreditam. Portanto, nem todos também recebem. Então, quando nesse momento eu faço esta oração, eu dou essa palavra de vida para os que creem, para os que não creem, ela não vale nada. E quando a gente fala em crer, não se esqueça que a crença não tem nada a ver com o sentimento. Nada. Tem nada a ver com o sentimento do coração. E é sobre isso que nós queremos continuar falando, porque Deus disse: vereis a diferença entre o justo e o ímpio, ou injusto, entre o que serve a Deus e o que não o serve. Então, quando nós falamos em fé, em crença, nós não estamos tratando de sentimentos, de emoções, de sensações. Eu vou dizer para vocês, dificilmente, mas muito dificilmente, eu senti algo de Deus enquanto estava no altar, em casa, em qualquer lugar. Porque Deus é saber, é sabedoria. Deus é inteligência. Deus é espírito. Deus não é coração. Deus não é sentimento. Deus é espírito. E o espírito de Deus fala. Não importa se você sente ou deixa de sentir, Ele fala. E o que Ele fala, o que Ele inspira, o que Ele instrui, obviamente causa em nós gozo, alegria. Certamente uma pessoa que ouve a voz de Deus sente gozo na alma. Mas nem sempre o gozo da alma significa necessariamente que Deus falou com a pessoa. Então você tem que avaliar bem a sua fé para que você não seja iludida com ela. Veja quantos crentes me ouvem nesse momento, crentes de todas as denominações evangélicas, católicos, quantos que dizem crer na palavra de Deus vivem uma vida insignificante, pífia, miúda, miserável, e ainda ficam a reclamar de Deus. Por que aquele incrédulo tem tanto dinheiro, tem uma vida boa, e eu, que sou servo teu, tenho uma vida má, de má qualidade? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque o ímpio, o incrédulo, o injusto, rouba, e parece que ele vai bem, parece que ele tem uma vida estável,
mas você não sabe o que se passa dentro dele. Você não sabe, por exemplo, um chefe de gangue, um chefe do crime, um chefe de tráfico de drogas, como nós temos muitos que se converteram, ex-chefes de gangues, eles dizem para nós, olha, enquanto eu era chefe de gangue, do tráfico, eu ganhava muito dinheiro, mas muito dinheiro. Eu tinha joias, eu me vestia de ouro, eu tinha tudo. Eu tinha as mulheres que eu queria, eu tinha as motos, os carros, eu tinha uma vida que eu queria. Eu era rei. Só que, quando eu ia dormir, eu colocava um exército em volta do meu leito para tomar conta de mim, porque eu sabia que eu poderia não levantar no dia seguinte. Eu dormia com medo, assustado. Por quê? Porque o que ele fazia de injustiça, de roubo, de coisas erradas, não deixava a sua consciência em paz. Então, o que adianta ter o mundo inteiro aos seus pés, mas dentro de você há uma depressão, uma tristeza imensa, um vazio, uma dor na consciência? Talvez você não seja essa pessoa que tenha tanto dinheiro, mas você tem dinheiro, você tem uma condição boa, mas ainda assim, dentro de você há um vazio imenso. Então, não é pelo fato de uma pessoa ter muito que ela tem vida. Jesus falou isso. O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, quando uma pessoa tem paz com Deus, quando uma pessoa vive em paz com Deus através da sua fé, porque a fé inteligente nos dá paz, mas a fé emotiva é aquela fé ilusória. A pessoa ganha, a pessoa conquista isso, aquilo e aquilo outro, foi curado disso, curado daquilo e etc. Restaurou a sua família, restaurou o seu trabalho, restaurou a sua dignidade, foi reintegrada à sociedade. Mas se ela não tem a mente do Senhor Jesus, ela continua escrava do pecado, escrava da injustiça. Ela vive na injustiça. E um exemplo clássico disso, eu tenho falado muito, é com respeito aos 10 leprosos. Os 10 leprosos tiveram fé para serem curados das suas lepras. Mas somente um foi salvo. Por que aquele único voltou? Por que ele foi salvo? Porque ele foi inteligente, ele usou a fé com raciocínio, com razão. Não, poxa, de onde me veio essa cura maravilhosa? Veio do Altíssimo, então eu vou honrar o meu Senhor. E aí a pessoa se torna uma seguidora, uma discípula do Senhor Jesus. E Jesus disse para aquele único leproso: cadê os 9? Não foram 9, não foram 10? Por que só veio você? Eles foram cuidar de suas vidas. Tiveram fé? Tiveram fé, sim, para serem curados. Mas, e daí? Foram curados, mas hoje já estão mortos. Eles estão mortos. Morreram. Apesar de todas as benesses, eles foram mortos. Todas as pessoas que Jesus curou na época dele estão mortas, todas elas. Mas todas as pessoas que Jesus salvou estão vivas até hoje e vão continuar eternamente. Estão vivendo no mesmo lugar onde Jesus está. Então, minha amiga, meu amigo, a fé ilusória, a fé sentimento,
Como é que vem a fé sentimental? Vem da emoção, vem da emoção do pregador, vem da emoção das músicas, as músicas, os hinos, as músicas que a gente canta na igreja, às vezes, dão uma sensação de bem-estar tão grande, tão grande, tão grande, que a gente se entrega àquelas emoções e chora copiosamente. Mas pensa naquele momento do choro, Deus é comigo, ele aqui, está comigo, eu estou sentindo Deus. Mas quando sai da reunião, lá fora, que vai enfrentar a guerra, que vai enfrentar o diabo, cadê a fé? Não tem. Porque emoções passam, sentimentos passam, sensações gostosas passam, mas o que fica é o espírito. O espírito. Então, quando a pessoa tem fé para receber o Espírito de Deus, a mente do Senhor Jesus, ela passa a ter paz consigo mesma e, sobretudo, com Deus. Paulo ensina isso, o Espírito Santo ensina isso através de Paulo. Ele fala lá em Romanos, capítulo 5, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados. Ele não fala assim, tendo sido, pois, curados, tendo sido, pois, libertos dos vícios, tendo sido, pois, realizados sonhos, tendo realizado seus sonhos de casar, de conquistar um diploma, de conquistar uma vida estável, tendo sido curada da coronavírus, tendo sido isso, tendo sido aquilo. Não, ele fala, tendo sido, pois, olha só, salvos pela fé, justificados pela fé. Então, a fé inteligente faz a pessoa ser justa diante de Deus. A fé emotiva, não. A fé emotiva não faz nada, só faz causar emoções. Então, por isso, muitos crentes são fracassados. Por isso que muitos crentes dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo. Por quê? Porque o Senhor não é o pastor delas. Não é. Mas eu tenho fé. Você tem fé? É emotiva. A fé é sensação. A fé que faz você tomar atitudes que, na razão, na cabeça, na inteligência, no intelecto, depois de você pensar direitinho, você não tomaria. Assim, por exemplo, quantas pessoas têm aquele amor, sentem aquele amor, aquela paixão à primeira vista, e se entregam àquele amor à primeira vista, mas depois que casam, é o inferno. É um inferno. E muitas pessoas morrem por causa disso. Maridos que matam suas mulheres, mulheres que matam seus maridos, é um inferno. Filhos que ficam abandonados, é um inferno. Por quê? Porque tomaram uma atitude em cima de uma emoção, de um sentimento. Mas quando a atitude é em cima, fundamentada na fé, na certeza, fé é certeza, fé não é religião, fé é convicção, você tem certeza do que você fala, você tem certeza do que você quer, você tem certeza daquilo que Deus falou para você. Quando Ele fala com você, Ele não deixa dúvida, não precisa você tentar falar para as pessoas, responder às pessoas, ou tentar defender que você tem o Espírito Santo. Não, quem tem, quem não tem, não tem, acabou. Se eu tenho, eu não preciso provar para ninguém que tem. Já é suficiente que eu esteja seguro, certo, convicto de que tenho. Pronto, acabou. Mas, infelizmente, a fé emotiva
obriga as pessoas a falar, não, você tem que falar em línguas. O diabo usa a fé emotiva para falar, você tem que falar em línguas. Se você não falar em línguas, você não foi batizado com o Espírito Santo. Deixa eu falar uma coisa para vocês, de muitas experiências que eu tive, e eu creio que isso vai ajudar muitas de vocês que estão aí, em dúvida, talvez, com respeito ao batismo com o Espírito Santo. Olha só, quando eu me converti, quando eu nasci de Deus, isso aconteceu comigo. Quando eu tive um encontro com o Senhor Jesus, quando o Espírito Santo me convenceu dos meus pecados, porque eu mesmo não achava que os tinha, então ele me mostrou Jesus, o único que poderia me salvar. E eu corri para Jesus e ele então me aceitou, me salvou, me lavou, e naquele momento em que eu tive uma experiência com Deus, eu tive paz. Imediatamente, mas não é uma sensação, uma emoção, não, foi algo tão forte, mas tão forte para mim, que eu decidi, eu pedi, meu Pai, eu não quero mais viver, eu quero que o Senhor me leve, porque era tão importante, tão gostosa aquela convicção, tão certa, que eu disse, eu não quero mais viver, porque eu vou correr risco de perder isso aqui, isso que o Senhor me deu, que é a salvação, que é essa paz inefável, inexplicável. Então, naquele momento, eu recebi o Espírito Santo, eu recebi o batismo com o Espírito Santo, e eu não sabia, mas eu ainda, por falta de conhecimento, de instrução, eu fiquei querendo falar em línguas. Eu também desejei falar em línguas. Eu falei, poxa, eu tenho que falar em línguas. Como é que eu vou saber que eu fui batizado? Eu não sabia. Eu era jovem, 19 anos, vocês podem entender. Muito criança, muito imaturo, iniciante na fé. Então, eu fiquei orando, eu fiz vigílias, eu fiz jejuns, e nada. Não falei em línguas, não falei nada. Mas eu tinha uma certeza tão grande, tão absoluta, que Deus era comigo, que eu abri mão dos meus sonhos, abri mão dos meus projetos pessoais, abri mão de tudo para poder pregar o Evangelho e obedecer a palavra que Jesus manda, a ordem que ele dá, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Eu não tinha igreja, eu não tinha ninguém que me desse apoio, ninguém acreditava em mim, eu era o último da fila, quer dizer, ninguém se considerava o Edir. Só que, algum tempo depois, não sei quanto tempo levou, mas não foi pouco tempo, eu não sei se foi 1 ano, 2, mais ou menos aí, dentro de 2 anos. Um belo dia, o pastor, o bispo da minha antiga igreja, ele começou a reunião e ele disse assim, nós ficamos de pé, quando ele entrou, ele foi logo dizendo, olha, impõe as mãos sobre a pessoa que está à sua frente e ore por essa pessoa. Foi muito gostosa. Olha só, é uma sensação muito bacana, mas uma sensação assim não é uma emoção, uma coisa, mas a sensação de você, poxa, ter a confirmação de Deus, de ter recebido o Espírito Santo. Então, quando eu estava pensando em buscar, orar, enfim, dar sequência, atender aquela reunião, e aí eu coloquei as 2 mãos sobre a pessoa que estava na minha frente. Até hoje eu não sei se era homem, se era mulher, se era jovem, se era velho, eu não sei.
Eu sei que eu coloquei as mãos na cabeça dela e ninguém colocou a mão na minha cabeça porque eu era o último lá. Eu estava lá na galeria, lá no final, lá da ABI, Associação Brasileira de Imprensa. Eu era o último, então não tinha ninguém para botar a mão na minha cabeça. Mas eu coloquei a mão na cabeça de uma pessoa que estava à minha frente. E quando eu comecei a falar, quando eu comecei a orar para aquela pessoa, segundo o pastor mandou eu fazer, eu comecei a falar em línguas. Aí eu comecei a orar em línguas. E eu falei, epa! Eu nem... foi assim uma coisa, mas muito natural, não foi nada forjado, não foi nada forçado. E isso aconteceu dentro de 2 anos. Quer dizer, o dom de línguas vem no tempo que Deus quiser dar. Assim como o dom de profecias, os demais dons, todos eles vêm de acordo com a vontade de Deus, não de acordo com a nossa vontade, de acordo com a nossa ambição. Então, muitas pessoas, por quererem, por desejarem, por almejarem, por terem a cabeça fissurada, o coração fissurado em falar em línguas, são enganadas pelo diabo, porque o diabo fala em línguas. Só que as línguas que o diabo fala, ele fala árabe, ele fala hebreu, ele fala inglês, francês, português, qualquer língua que existe no mundo, e são milhares de línguas, ou centenas, e dialetos, são milhares. Então o diabo sabe todas as línguas dos índios, de todos, porque ele está aí há muito mais tempo. Então ele sabe todas as línguas, os demônios. Então ele fala com essas línguas que para nós são estranhas e a pessoa pensa que é o Espírito Santo. E ela acredita, por quê? Porque ela está numa fé emotiva. A fé que ela tem não trouxe a paz. Não trouxe a paz. Veja bem, justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Então, você que está me assistindo agora, leia lá. Eu vou buscar aqui, em Romanos, capítulo 5, fala sobre isso. Na Bíblia, a Bíblia que nós adotamos é a Bíblia fiel, é a mais fiel aos textos originais. Então, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz assim: tendo sido, pois, justificados. Lembra que eu falei ontem? Que Deus escolhe, ele faz escolha daqueles que são justos, que querem viver na justiça. Às vezes nem são justos, mas eles querem viver na justiça, têm sede de justiça, então eles são saciados. Então, quando Paulo fala justificados, pois, pela fé, o que é fé? A fé inteligente, a fé racional, a fé sobrenatural. A fé é uma convicção, certeza absoluta. Absoluta. Então, essa certeza absoluta nos traz paz com Deus. É o que ele diz aqui. Justificados pela fé, temos paz com Deus. Então, se você não tem paz com Deus, você não tem paz consigo, você não tem paz com nada nesse mundo. É por isso que muitas pessoas se matam, porque elas não aguentam. Muitos pastores, membros de igrejas, pastores aí fora, têm se matado por causa disso, porque eles pregam uma palavra que eles não vivem, eles pregam uma paz que não têm, eles falam de um Jesus que eles não conhecem, mas são pregadores, teólogos, são professores, catedráticos da Bíblia, mas não tem nada de Deus, porque foram forjados na emoção, não nasceram do Espírito Santo. Quem nasce do Espírito Santo é espírito, disse Jesus.
Nascer do Espírito é nascer da cabeça, do intelecto, do Espírito de Deus, ter a natureza divina, ter a mente de Deus. Então você que me assiste nesse instante, amiga e amigo, não se iluda com a fé emotiva. Saiba discernir o que é fé emotiva da fé racional. A fé emotiva, a pessoa toma atitude, sabe? Amor à primeira vista. Aquele tipo de amor à primeira vista. Viu, gostou, levou. Pronto. Não é assim. Mas a fé inteligente, não. Ela raciocina, ela pesa. Tanto é que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Ouvir a palavra de Deus. A fé inteligente vem pelo ouvir. Ouvir quem? A palavra de Deus. Então a fé é inteligente, porque sai da mente de Deus, sai da boca de Deus. É a palavra de Deus que nos dá fé inteligente. Então quando você medita na palavra de Deus, como nós estamos fazendo aqui agora, você recebe a fé. Você não recebe emoção. E eu não procuro passar emoção. Por isso que eu falo de forma até bruta, grossa. Eu sei que eu falo de uma forma até que às vezes a pessoa se sente ofendida. Mas eu não quero que você se sinta bem com a palavra, que você sinta uma sensação de bem-estar com a minha palavra, com a minha oração. Não quero isso, porque isso só estraga você, só atrapalha a sua vida. Eu quero que você receba a palavra pela fé. Eu tenho certeza que o bispo está falando é de Deus, e confirma com o meu intelecto. Se você sente ou não sente a presença de Deus, isso aí não tem nenhum sentido, não tem valor. O que vale é o que você crê. A crença é razão, é inteligência, é sabedoria. Quando você recebe o Espírito Santo, você tem a certeza, a convicção de que Ele é com você. Acabou. E se as pessoas acreditam em você, se não acreditam, paciência. Não interessa, você não dá ouvidos à opinião alheia. Você trabalha com aquela convicção, você dirige, norteia a sua vida diante daquela palavra de fé. Você vai em frente, independentemente se A, se B, se o amigo, se o irmão se caiu na estrada, ficou pela estrada, independentemente se a pessoa tirou a mão do arado, não interessa, saiu, acabou, não interessa. Se ele não está na obra, o problema é dele. Eu não vou acompanhar o caído. Muitas pessoas que vivem na fé emotiva, aliás, as pessoas que vivem na fé emotiva são curiosas, igual a Eva, querem ver. O que o pastor que saiu, o bispo que saiu, ele fez? O que foi que aconteceu lá? O que acontece lá dentro da igreja? Quer dizer, buscando sarna para se coçar. E foi assim que várias pessoas desanimaram da fé e até se mataram por causa desses maus elementos que saíram e falaram tantas baboseiras, tantas mentiras. Minha amiga, meu amigo, a minha fé não está fundamentada na Igreja Universal do Reino de Deus. A minha fé não está fundamentada num homem, num pastor. A minha fé não está fundamentada nas pessoas, nas instituições. A minha fé está pautada na palavra. Eu penso, eu raciocínio, eu avalio, eu peso a palavra de Deus e então tomo atitude. Eu verifico se a palavra de Deus, eu confiro se a palavra de Deus está de acordo com a fé que eu tenho. Eu faço um balanço. Nós somos, quando a gente tem uma fé inteligente, a gente tem uma fé equilibrada. Nem para um lado, nem para o outro. Nem para a direita, nem para a esquerda. Você é equilibrada.
Você é uma pessoa equilibrada. Você sabe o que está fazendo. Você toma atitude em cima daquilo que você crê, que é a palavra de Deus. Poxa, Deus fala aqui que nós somos justos, tornamos-nos justos por meio da fé. É a fé, quer dizer, certeza de que é a vontade de Deus. Então é certeza, eu tenho certeza. Quando eu conheci a palavra de Deus, essa palavra me libertou dos demônios que eu tinha. Eu tinha toda sorte de demônio. Mas ninguém mandou demônio embora da minha cabeça, do meu corpo. Nada disso. Os demônios saíram de mim por causa da palavra de Deus. Os demônios saíram da minha cabeça, do meu coração, porque eu ouvi a palavra de Deus e coloquei essa palavra em prática. Eu analisei, avaliei e me lancei sobre ela. Então eu fiquei livre, eu fiquei liberto. Eu fiquei liberto da religiosidade, porque antes eu era até religioso, eu era muito religioso. Bom, isso aí são outras coisas. Mas o que importa aqui é o seguinte: você só é ou se torna merecedor das bênçãos de Deus, da salvação, por meio de uma fé viva, inteligente, racional, uma fé que vem do Espírito, a fé que vem do Espírito Santo. É o que Jesus falou. Se não nascer da água e do Espírito, nascer do Espírito, quem nasce do Espírito, é espiritual. Confere as coisas espirituais com as coisas espirituais. Discerne o que é espiritual e o que é natural. Discerne se está na fé emotiva ou se está na fé racional. Então, quando você pauta a sua vida em cima da palavra de Deus, você não é Maria vai com as outras, você não é uma pessoa indefinida, você não é aquela pessoa medrosa, inconstante. Você não é aquela pessoa que vive em dúvida. Eu sei que todos temos dúvidas com respeito a certas coisas. Todos nós. Mas, quando você toma a decisão em cima daquilo que está escrito. É assim que eu faço. Isso é viver pela fé. Eu vivo pela fé. Eu não vivo pela dúvida. Não vivo pelo medo. Eu não vivo, mas pode acontecer isso, pode acontecer aquilo, pode... Nada disso. Não vai acontecer porque eu creio na palavra de Deus. Se Ele é comigo, Ele é comigo. Se Ele é meu Senhor, eu sou seu servo, e Ele sabe o que se passa dentro de mim, sabe o que se passa na minha mente, no meu coração, os meus sentimentos, os meus desejos, as minhas intenções, Ele sabe tudo. Então, Ele não vai me deixar na mão, digamos assim, crendo na palavra dEle. Não dá. Amiga, meu amigo. Então, quando Deus fala, vereis a diferença entre o justo e o ímpio, o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve, essa diferença tem que acontecer na vida dos que creem. Tem que acontecer daqueles que são nascidos da água e do Espírito Santo. Se não acontecer uma diferença na sua vida, então, minha amiga, você não conhece a Deus. E não venha com essa história, mas fulano é rico e eu sou pobre. Fulano é rico, eu sou pobre. Fulano tem tudo, eu não tenho. Se você fundamenta a sua riqueza em cima do que você vê, que os seus olhos veem, então você está vivendo na fé emotiva. Porque está escrito que nós não atentamos para as coisas que se veem. Eu não olho, eu não atento para as coisas que se veem, eu atento para as coisas que não se veem, que são os olhos da fé espiritual. Os olhos da fé espiritual veem coisas que os outros não veem. Mas os olhos da fé emotiva só anda pelo tato, ver para crer. Todo mundo fala, ver para crer. Mas quem anda pela fé sobrenatural, crê para depois ver. Foi o que fez Abraão, o nosso pai na fé. Ele creu na palavra e saiu, e tomou atitude, norteou a sua vida, largou familiares, parentela, largou tudo para trás e foi para a terra que Deus havia determinado.
Então, amiga e amigo, uma fé pautada na palavra de Deus é loucura para esse mundo que vive no ver para crer. Mas para os que são salvos, é o poder de Deus, porque crê para depois ver. Aleluia. Crê para depois ver. Não sente. Não tem nada de sentir. Bom, já falei demais. Tem muito para falar, mas graças a Deus amanhã nós teremos mais. E vamos continuar falando. Para que, quem sabe, é a minha fé, quem sabe, alguém vai ouvir, compreender, colocar em prática e começar a viver uma vida nova. Quem sabe? Eu creio nisso. Eu creio que Deus está fazendo nascer pessoas. Eu creio que Deus está avivando a igreja. Eu sei que Deus está purificando a igreja, tirando o que é podre, para que dê espaço àquela semente boa que faz gerar os frutos para a vida eterna. Eu sei que o Espírito Santo está fazendo isso. E por isso eu não me canso de falar. Eu sei que muitas pessoas se cansam de me ouvir. Também, se quiser parar de ouvir, pode sair. Não sou eu estou dando para vocês. Eu não estou recebendo nada. Sou eu que estou dando para vocês. Mas essa é a minha função, esse é o meu trabalho, esse é o meu serviço para Deus. Quanto mais eu dou para vocês, mais Deus me dá. E quanto menos eu der para vocês, menos também eu vou receber. É assim, toma lá, dá cá. Quanto mais a gente dá, mais a gente recebe. Então, minha amiga, meu amigo, não se ofenda porque eu falo dessa forma, mas essa é a realidade. Eu não quero que você fique sensibilizada com as minhas palavras, não. Se você fica sensibilizado, então tudo que eu fiz, tudo que eu faço não vale nada para você. Você está se perdendo, você está se iludindo. Você tem que crer para depois então ver. Crer em quê? Na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E se você avaliar a minha pregação, o meu discurso, e tiver alguma coisa que não combina com a palavra de Deus, então você não acredite. Sai fora. Agora, se você vê que eu estou falando aquilo que está escrito, eu estou passando aquilo que combina com a palavra de Deus, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, então vá em frente, porque Deus reserva para você uma vida abundante, porque foi assim comigo. Foi assim comigo e com tantos outros que têm se agarrado, se apegado à santa palavra de Deus. Porque a santa palavra de Deus é o santo dos santos, que se fez carne e habitou entre nós. Deus abençoe em nome do Senhor Jesus e até amanhã.